Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença para adorar. Em meio à natureza, estamos aqui para dar glória àquele que criou todo o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, as árvores. Pai eterno, aceita o nosso culto de adoração. Neste sábado, o memorial da criação, derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra neste momento, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós convidamos os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 5 e os versos 10 a 12. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 5 e vamos ver os versos 10 até o verso 12. Aqui nós temos no capítulo 5 de Mateus as bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus. É o sermão da montanha. E Jesus dedicou para cada bem-aventurança um verso. Mas ele dedicou para a última bem-aventurança, ele dedicou 3 versos. O verso 10, 11 e 12 pertencem a uma só bem-aventurança. Você pode perguntar por que Jesus dedicou um verso para cada bem-aventurança e para a última ele dedicou 3 versos. É porque a última é mais importante. Ele queria dar mais ênfase na bem-aventurança que está em último lugar, porque é a mais importante que toca a todos nós. Vamos ler então o verso 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Portanto, meus queridos, nós temos aqui esta bem-aventurança, que é a bem-aventurança dos perseguidos, daqueles que sofrem perseguição por amor a Jesus Cristo. Essa é a maior de todas as bem-aventuranças, porque fala de algo que todos terão que passar. Quem não vai sofrer por Jesus? Quem não vai ter perseguição na sua vida? Quem não vai passar pela escola das aflições? Todos, sem exceção. Desde Jesus Cristo, através de todo o período da Idade Média, até os nossos dias, todos os filhos de Deus passam por uma estrada salpicada de sangue, sangue dos mártires. O cristianismo já começou com uma história de sangue, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sendo derramado no Calvário. Depois veio o sangue do mártir Estevão, e assim veio o sangue de todos os discípulos de Jesus que foram martirizados. Assim também será nos últimos dias. Nós também vamos ter a nossa experiência, nosso batismo de sangue. Quero que você leia agora em Marcos capítulo 10, verso 39. Marcos capítulo 10 e o verso 39. Marcos capítulo 10 e o verso 39. E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Quando Jesus falou estas palavras, foi exatamente quando pediram para que, a mãe de Tiago e João pediram para que eles se assentassem ao lado de Jesus no reino de Deus. E Jesus disse: vocês poderão me assentar, vocês poderão beber do cálice e serem batizados pelo batismo que eu serei batizado, que era o batismo de sangue. Vocês podem ver isso no verso anterior, não é? Vamos ver aqui a partir do capítulo 10, verso 37, verso 37. Concede-nos que na tua glória
nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E serem batizados com o batismo com que eu sou batizado? Aqui Jesus não está falando do batismo das águas, está falando do batismo de sangue. Quem assistiu o filme da Paixão de Cristo e viu como Jesus foi açoitado, quanto sangue ele derramou, foi um banho de sangue, foi um batismo de sangue. Eu quero dizer para você que todos os seguidores de Jesus terão esse privilégio, esse prazer de sofrerem por Jesus. Os mártires eram possuídos pelo Espírito Santo. Os fracos, os fortes, todos eles eram possuídos pelo Espírito Santo. Os mártires que se sentiam fracos se tornavam fortes pelo poder do Espírito Santo. Os tímidos se tornavam corajosos pelo poder do Espírito Santo. Eles enfrentaram as feras no Coliseu Romano. Eles enfrentaram a fogueira, cantando hinos de louvor a Deus. A história conta que João Hus morreu como mártir numa fogueira, mas não reclamando, não praguejando, não gemendo de dor, mas ele morreu numa fogueira, sendo queimado, mas louvando ao Senhor, cantando hinos de louvor ao Senhor. Até mesmo o carrasco que estava para acender o fogo da fogueira de João Hus veio por trás dele. E João Hus disse: por que você está aí atrás acendendo o fogo? Venha acender aqui na minha frente, porque se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu não tenho medo de morrer. Quem deu essa coragem para João Hus? O Espírito Santo nos dá a coragem, não antes do tempo e nem depois do tempo. O Espírito Santo nos dá a ousadia cristã e a coragem na hora certa que nós precisamos. Ninguém, queridos, ninguém por si mesmo, ou de livre e espontânea vontade, iria escolher o sofrimento. Na realidade, nossa natureza humana quer evitar o sofrimento. Nossa natureza humana gosta de uma zona de conforto, de tranquilidade, de paz. Naturalmente, nós nos defendemos de situações que vão provocar dores e sofrimentos. Porém, Jesus Cristo disse que todos os seguidores dele teriam que passar pela mesma escola, pela mesma fornalha de aflições que ele passou. Eu quero que você leia comigo João capítulo 16. João capítulo 16 e o verso 32. João 16 e o verso 32. Este Jesus querido, que é o nosso Salvador, eu me apaixono por Jesus, porque Ele é tão sincero, Ele não nos engana, Ele não prometeu um céu para você, sem que primeiro você tivesse que passar pelo vale da sombra da morte. Ele não ilude as pessoas, Ele é muito claro, quando Ele disse aqui em João capítulo 16 e o verso 32, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está iludindo você, dizendo não, a sua vida vai ser um céu azul, a sua vida vai ser colorida, a sua vida não vai ter espinhos. Jesus está dizendo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E quando Jesus diz, eu venci o mundo, Ele está dizendo, vocês também vencerão. Porque a vitória de Jesus é nossa vitória. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não o deixou sozinho na hora do sofrimento, não o abandonou. Também Deus não nos abandonará. A palavra de Deus diz no capítulo 16, não é? Capítulo João 16, verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Deus nos dá paz no meio da aflição, no meio da perseguição. Que consolo, meus queridos, para você e para mim, saber que Jesus nos dará paz na hora da provação, da perseguição, comunicará ânimo, dará coragem, e por isso nós não precisamos sofrer por antecipação. O que é sofrer por antecipação? Quando nós estamos sofrendo pelo amanhã.
Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Não comece a sofrer antecipado. Viva cada dia como um dia pleno na presença de Jesus. E deixe que o amanhã cuidará de si mesmo. Jesus não prometeu aos seus seguidores um reino neste mundo, mas um reino no céu. O reino deste mundo não pertence a Deus, não pertence a Jesus, mas pertence ao príncipe deste mundo, que é Satanás. E o nosso reino não é daqui. Jesus disse: meu reino não é daqui. E às vezes nós, como filhos de Deus, vivemos como se o nosso reino fosse aqui. Deus permite que coisas desagradáveis aconteçam na sua vida para desgostá-lo. Deus permite que sofrimentos, traições de amigos, de familiares aconteçam na sua vida e que você tenha perdas neste mundo, porque assim você vai se desapegando do mundo, você vai ficando desiludido com a terra, desiludido com esse mundo, e você começa a almejar o céu, a sonhar com o céu, querer o céu. E é neste ponto que Deus deseja que você e eu cheguemos: almejar o céu, sonhar com o céu, pensarmos no céu e vivemos nesta terra simplesmente para fazer a vontade de Deus, preparando um povo para a volta de Jesus, mas não plantando raízes aqui neste mundo, porque o nosso reino não é aqui. Jesus não prometeu vida de conforto. Ele nos deu o exemplo vivendo uma vida sem luxo, uma vida simples. João Batista viveu uma vida simples. O reformador que preparou o caminho para Jesus, o seu vestuário era simples, o seu alimento era simples. Jesus, da mesma forma, viveu vida simples. Queridos, Jesus nos deu o exemplo. O Pai Celestial não tirou o cálice amargo da boca de Jesus. Lembram-se Jesus que por 3 vezes foi orar e pedir ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. A mão do Pai estava segurando o cálice amargo para que o filho bebesse. E o filho estava dizendo: Pai, passa de mim, se possível, se for da tua vontade, esse cálice. Com mãos trêmulas, Jesus teve que beber o cálice amargo da morte. Às vezes você pode estar passando por uma provação, por uma perda de entes queridos, ou por uma doença. É um cálice amargo. E você pede para Jesus tirar esse cálice. Mas é Ele quem está segurando o cálice na sua boca para que você o beba. E você vai sair mais forte desta provação. Você vai sair mais purificado. Você vai sair como um ouro purificado no fogo. Eu tenho uma experiência própria aqui na minha família. Quão sensível era minha esposa antes do câncer que ela teve. Isso aconteceu 7 ou 8 anos atrás. Ela teve um câncer. Ela era muito sensível. Ficou desesperada quando soube do câncer. Mas como ela se tornou forte, muito mais forte, depois do câncer. E ela costuma dizer que o câncer a curou de si mesma. Ela diz: o câncer me curou de mim mesma. Porque hoje ela é forte, destemida, corajosa, não tem medo da morte, sonha com o céu. Por isso, queridos, a Bíblia permite que você passe pelo vale da sombra da morte. Se você pensa que não vai passar, você está iludido. O salmista Davi diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar. Todos vamos chegar em situações em que nós chamamos de becos sem saída. E agora, Senhor, o que eu faço? Perdi o emprego, não tenho dinheiro para pagar o aluguel. O que eu vou fazer? Qual é a saída? Momentos em que você não encontra saída na frente, nem atrás, nem dos lados. A única saída é para cima. Clamar a Deus: tem misericórdia de mim. E a mão de Deus chega até você e lhe dá a vitória. E você, de cada provação, cada fornalha que você passa, você sai mais purificado, um ouro mais puro, brilhando mais por Jesus. Sozinhos? Nunca. Abandonados? Jamais. Não podemos crer e descansar. Aliás, nós podemos crer e descansar em cada palavra que saiu da boca de Deus.
No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 34, no livro O Maior Discurso de Cristo, página 34, nós lemos este pensamento: o amor de Jesus torna doce os sofrimentos. Sofrimento não é doce, é amargo, dói. Mas aqui está dizendo que o amor de Jesus torna doce os sofrimentos. Quando você se lembra que está preso por amor de Jesus, esta prisão tem outro sabor. Quando você se lembra que está sendo caluniado ou perseguido por amor a Jesus, então esta perseguição tem outro sentido. Não é porque você agiu mal, não é porque você roubou que está preso, mas porque você é fiel a Jesus. E você dá glória. E mesmo dentro de uma prisão, ali brilha a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem contato com os anjos. Você canta hinos, como Paulo cantava hinos dentro da prisão. No livro Maior Discurso de Cristo, na página 15, diz assim que as provações da vida são obreiras de Deus. Deus está trabalhando na sua vida através das provações, para remover do nosso caráter impurezas e arestas. Deus trabalha no nosso caráter, molda. Isso dói, isso machuca. Penoso é o processo de cortar, penoso é o processo de desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sob a ação da pedra do polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar seu lugar no templo celestial. Maior Discurso de Cristo, página 15. Vocês já pegaram uma concha e já por acaso descobriram dentro desta concha uma pérola? Lembre-se que esta pérola que se forma dentro da concha, ela era simplesmente um grãozinho de areia. A princípio era um grãozinho de areia que começou a machucar a ostra. Começou a machucar, e ela foi se criando em volta daquele grãozinho de areia, uma camada e 2 camadas e 3 camadas, e foi formando o que? A pérola. A areia na concha da ostra produz pérola. Quão linda e brilhante é a pérola. Um cristão com caráter que brilha, um cristão com caráter semelhante ao de Jesus, não acontece do dia para a noite. Você se torna cristão hoje, é batizado e você já tem o caráter de Jesus? Não tem. Seu caráter ainda é o velho. Você só vai desenvolver o caráter de Cristo pouco a pouco, na comunhão diária, no processo da santificação, na morte do próprio eu, diariamente. O caráter de Cristo vai sendo desenvolvido, impresso em você, comunicado a você através do Espírito Santo. Em Jeremias capítulo 3, verso 33, irmãos. Jeremias 3 e o verso 33. Abra sua Bíblia. Veja o que Deus está nos falando através do profeta Jeremias, capítulo 3 e o verso 33. Que nós lemos: não é o verso 33, não. É o verso que diz: Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Não é o capítulo 3. Mas o texto é este: que Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Anotem esse texto, depois vocês acham qual é. Está em Jeremias. Quando Deus permite que nos sobrevenham provações, irmãos, quando Deus permite aflições, Ele tem um propósito santo. Deus tem propósito santo. O mal, o sofrimento na vida dos filhos de Deus não acontece por acaso. Em tudo que Deus permite na minha e na sua vida, existe um propósito santo, sagrado, elevado, um propósito superior. Em Hebreus capítulo 12, verso 10,
Hebreus capítulo 12, verso 10, nós lemos de Jesus. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 12 e o verso 10. Abra a sua Bíblia. Hebreus 12, verso 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, falando de Deus, para nosso proveito, nos corrige, para sermos participantes da sua santidade. Por que que Deus nos disciplina? Por que que Deus usa a vara? Por que que Deus nos corrige? Para sermos participantes da sua santidade. Nós não somos bastardos, nós não somos órfãos, nós temos um pai que nos corrige, um pai que nos disciplina com amor. E nós nos sentimos amados na correção. Meninos e meninas que vivem na rua sem pai, sem mãe, ninguém os corrige. Mas eles também não se sentem como que pertencendo a alguém, amados por alguém. Quando você é corrigido e disciplinado é porque você pertence a alguém. Alguém que se interessa por você. Por isso o corrige. Por isso o disciplina. Os pais que amam os filhos, corrigem os filhos. Ensinam os filhos a ouvirem não, a assimilarem os golpes da vida. Presta atenção no texto que eu encontrei do Espírito de Profecia, na meditação matinal, com o título da meditação matinal é Nossa Alta Vocação. Na página 321, encontrei esse texto que eu quero ler para vocês. Nossa Alta Vocação, página 321. Nosso Pai Celeste mede e pesa todas as provas antes de permitir que elas sobrevenham ao crente. Vamos repetir isso aqui? Nosso Pai Celeste mede e pesa toda a prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Nada acontece por acaso na sua vida e na minha vida. Então, quando as coisas ruins acontecerem, em vez de você praguejar, em vez de você murmurar, reclamar, você dê glória a Deus dizendo: eu não entendo, Senhor, por que está acontecendo tudo isso, mas eu pertenço a Ti, eu Te adoro, eu sou Teu, usa-me da forma como o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser e quando o Senhor quiser. E ainda na Nossa Alta Vocação, página 321, continua dizendo: Deus considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus, e jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade da resistência. Eu estou sendo esmagado pela provação. Não, Deus não esmaga ninguém. Deus permite provações que Ele sabe que você pode suportar com a graça dEle. É óbvio, sem a graça de Deus nós não podemos nada. Mas com a graça de Deus, José pôde ser traído pelos irmãos sem se revoltar. Pela graça de Deus, José pode ser caluniado pela mulher de Potifar sem se revoltar. Pela graça de Deus, ele pode ser preso e ficou pelo menos uns 12 anos na cadeia, injustamente, sem se tornar um revoltado da vida. Ele estava esperando em Deus, e a hora de Deus chegou. E Deus mostrou, colocando-o como governador no Egito. Queridos, antes da glória vem o quê? A humilhação. Por isso, enquanto estivermos atravessando o vale da humilhação, não vamos nos desesperar nem desanimar, mas entender que a glorificação vai chegar. Na volta de Jesus, todos seremos glorificados. E ao olharmos para trás e vermos o vale da sombra da morte pelo qual passamos, nós vamos dizer: foi muito fácil chegar no céu. Todos vão falar: foi muito fácil. As provações que estamos tendo hoje parecerão aos nossos olhos, quando estivermos no céu, como nada. Como nada. Hoje nós estamos nos afogando em copo d'água.
E quando chegarmos no céu, nós vamos olhar para trás e falar: Senhor, foi muito fácil chegar ao céu. Não me custou nada. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Aqui nós lemos: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Para que este verso seja verdadeiro, você crê no verso que nós acabamos de ler? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do quê? Para que Deus não deixe você ser tentado acima do que você pode, o que é que Deus tem que fazer? Tem que vigiar, medir e pesar cada aprovação antes de liberar a aprovação. Ele mede e pesa. Enquanto você está sofrendo, chorando às vezes, Deus está vendo as lágrimas nos seus olhos, mas Ele está atento, Ele está de olho em você, para que você não seja provado acima do que pode. No momento mais difícil da vida de Jesus, lembram-se vocês a hora mais dura e difícil na vida de Jesus, quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a hora mais triste, em que Jesus se sentiu totalmente desamparado e abandonado pelo Pai. Vocês sabem que esta hora foi a hora em que Deus o Pai estava mais perto de Jesus? As trevas cobriram o Monte do Calvário, a escuridão cobriu a cruz, enquanto Jesus clamava: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós sabemos que aquelas trevas ocultavam a presença do Pai junto da cruz. O Pai estava justo ali, junto da cruz. Mas Ele não podia impedir que Jesus morresse, porque era para a sua salvação. Mas Jesus, a última palavra que saiu da boca de Jesus disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Bendito seja Deus, que as últimas palavras não foram: Deus meu, por que me desamparaste? Mas as últimas palavras foram palavras de segurança, de certeza de que o Pai estava ali. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, queridos, Jesus morreu confiante de que o Pai estava com Ele. Você pode ter a plena certeza, quando estiver andando pelo vale da sombra da morte, que o Pai está junto de você. Às vezes carregando você, às vezes caminhando ao lado. Conta-se a história de um fazendeiro. Ele precisava de uma vara para colocar na carroça. Ele então pediu para o filho ir na mata e escolher uma vara, uma madeira boa, para fazer então a vara que colocaria na carroça, onde ele iria amarrar os animais para puxar a carroça. O rapaz voltou trazendo uma vara linda, uma vara perfeita, lisinha, retinha, ideal aos olhos dele. O pai olhou para aquela vara e disse: onde é que você achou essa vara? Eu achei esta vara no meio das outras árvores. Ela é perfeita, ela não é torta, porque ela foi protegida pelas outras árvores. Por isso ela nasceu, ela não enfrentou fortes tempestades. Por isso ela nasceu certinha, sem defeito. E o pai disse: esta vara não serve. Você volte lá e procure uma vara de uma árvore que não esteja protegida no meio das outras. Procure uma árvore que esteja sozinha no meio do campo. Uma árvore que já passou por tempestades, por ventos fortes, foi abalada nas suas próprias raízes. Mesmo que ela não seja bem retinha e bem lisinha, mas pegue uma vara daquela árvore, porque ela vai ser forte, resistente. Sabe que nós às vezes criamos nossos filhos
super protegidos, os pais dizem assim: eu não quero que os meus filhos sofram como eu sofri. Então eles super protegem, dão tudo na mão, dão a comida na mão, dão a roupa na mão, não permite os filhos trabalharem, porque ele trabalhou demais quando era criança, então agora ele não quer que os filhos trabalhem. Então os filhos recebem tudo de mão beijada, mas são filhos frouxos, filhos fracos, filhos sem resistência, filhos que não têm determinação, porque não passaram pelas provas que os pais passaram. Deus o Pai não nos cria assim, irmãos. Deus o Pai, quando enviou Jesus Cristo ao mundo, poderia ter feito com que Jesus nascesse num berço de ouro, mas ele disse para o filho: filho, você poderia nascer rico num berço de ouro, mas eu estou escolhendo que você nasça pobre numa manjedoura. Que tal? Será, pai? É melhor para você. Se você crescer no meio da fortuna, da riqueza, você não vai ter a resistência e a determinação do que aqueles que nascem na pobreza. Aqueles que nascem na pobreza, eles são resistentes ao frio, são resistentes ao calor, são resistentes à fome. Quem nasce na fartura não sabe o que é ter fome, não sabe o que é ter frio. Queridos, Jesus Cristo foi planejado pelo Pai para que ele nascesse pobre e passasse por necessidades. Ele teve que trabalhar com as suas mãos na carpintaria do seu pai desde novo. Ele tinha mãos calejadas. As mãos de Jesus não eram finas e macias, eram calejadas. Ele sabia o que era trabalho duro. Por isso diz lá em Isaías 53, experimentado nos trabalhos. Isaías 53, verso 2 e 3. Deus nos cria e nos educa desta forma, como um bom pai, nos ensinando a dureza. Pensem nas ameaças feitas contra os profetas de Deus. Cada vez que você for ameaçado, pense nos profetas de Deus que viveram no passado. Será que eles também não foram ameaçados? Jeremias é chamado o profeta chorão. Jeremias é chamado o profeta chorão. Por quê? Será que ele era chorão porque gostava de chorar ou porque ele sofreu muito? Ele sofreu muito. Queridos, nós choramos. Eu não tenho vergonha de chorar. Eu choro. Mas Deus enxuga as nossas lágrimas. Jesus chorou. Jeremias chorou. Os filhos de Deus passam por um banho de lágrimas. Elias e Eliseu foram muito escarnecidos e rejeitados. Jeremias foi odiado pelos príncipes de Judá, a ponto de o jogarem num poço lamacento e o sustentarem com pão e com água somente. O próprio Isaías, esse profeta que escreveu este verso lindo de Isaías 43, eu quero ler para vocês. O profeta que escreveu estas palavras lindas, ele foi cerrado no meio. Morrer sendo cerrado no meio não é nada agradável, não é, irmãos? Essa foi a morte de Isaías. Mas este profeta que tanto sofreu, ele escreveu Isaías 43, versos 1 a 3. Ele disse: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esse profeta que escreveu palavras de tanto ânimo, tanta coragem, ele morreu sendo cerrado ao meio
por ordem do rei Manassés. E depois Deus converteu e salvou Manassés. Eu fico pensando no céu, quando Isaías estiver no céu, andando e passeando, de repente ele vai encontrar um dia Manassés lá no céu. A reação de Isaías quando olhar para Manassés vai ser correr. Porque ele sabe que Manassés foi quem o mandou matar. Vai ser um choque quando ele se encontrar com Manassés. Mas a graça do nosso Senhor Jesus salvou Isaías e salvou o assassino de Isaías. Os dois vão estar no céu. Isso é graça, irmãos. A graça divina. Paulo, a Bíblia diz que foi o apóstolo mais perseguido, o que mais sofreu. Não se compara o que Paulo sofreu com o que Pedro, com o que João, com o que o Tiago sofreram. Paulo sofreu muito mais que todos eles. Só Jesus sofreu mais do que Paulo. Só Jesus. Paulo, ele foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora, foi preso inúmeras vezes. Leia comigo agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver os versos 23 a 27. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 27. São ministros de Cristo? Paulo falando. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo está dizendo que ele sofreu mais do que os outros discípulos de Jesus. Verso 24, aliás. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 5 quarentenas? Quarentena é 40, não é? 5 quarentenas seria 200? Menos um? 199? Para matar. Isso é para matar. Foi o que ele sofreu. O que mais? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Lembram quando ele foi apedrejado e o deixaram morto no chão? Pararam de jogar pedra, porque para todo mundo ele já estava morto. Ele estava enterrado debaixo das pedras. E os inimigos foram embora. E os amigos vieram depois e começaram a tirar as pedras para pegar o corpo e enterrar. E quando pegaram o corpo dele para enterrar, perceberam que ainda ele estava respirando, ainda estava vivo. Queridos, veja o quanto ele foi apedrejado. E o que mais? 3 vezes sofri naufrágio. Não foi um naufrágio, foram 3 naufrágios. E o que mais? Uma noite e um dia passei no abismo. Eu acho que isso aí foi no fundo da água. Não sei em que abismo ele está se referindo. Algum lugar escuro que ele passou uma noite e um dia. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Já existiam falsos irmãos naquele tempo, tem falsos irmãos hoje ainda, infelizmente. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Queridos, este é o apóstolo Paulo. Ele morreu, finalmente, em Roma, decapitado. Morreu decapitado no tempo do rei Nero. Ele está esperando a volta de Jesus. Ele está esperando a voz de Jesus que dirá: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. As aflições são nossos melhores educadores. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. Posso repetir esse pensamento? As aflições são nossos melhores educadores. Podemos ver mais longe através das lágrimas do que através de um telescópio. Somente à noite as estrelas brilham. Os verdadeiros filhos de Deus aparecem na hora da perseguição. Quando temos liberdade religiosa, quando é fácil guardar o sábado,
quando é fácil vir para a igreja, com portas abertas, ninguém está apedrejando a igreja, ninguém está levando para a cadeia aqueles que vêm adorar a Deus no sábado, tudo é mais fácil. Mas quando a perseguição vier, quando o decreto dominical chegar, e nós estaremos correndo risco de vida por guardar o santo dia do Senhor, então as estrelas verdadeiras brilharão nesta hora escura da perseguição. Disse Phillips Brooks, ele escreveu: não orem por uma vida fácil, orem para serem homens e mulheres fortes. Não ore por uma vida fácil. Ah, Senhor, me dê conforto, me dê uma vida gostosa, uma vida prazível. Não ore por isso. Ore para ser forte em Jesus. O evangelista Spurgeon disse: o Senhor tira os seus melhores soldados lá dos altiplanos da aflição. As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Deus age em cada ferida com muito acerto. Alguém disse que a vida cristã é como o mostrador de um relógio. A vida cristã é como o mostrador de um relógio. Você tem um ponteiro pequeno marcando a hora, e você tem um ponteiro grande marcando os minutos, e um ponteiro maior marcando os segundos. A nossa vida como cristãos é parecida com o mostrador de um relógio. O relógio, o ponteiro pequeno que marca as horas, vai devagar. Vai devagar. Assim, o ponteiro pequeno representa as provações pelas quais nós vamos passar. Mas para o ponteiro pequeno, que marca as provações, existe um ponteiro grande que marca os segundos, que representa o tic-tac da misericórdia divina. Esse tic-tac da misericórdia divina, ele age com muito maior frequência do que o ponteiro pequeno. Em outras palavras, a misericórdia de Deus é muito maior na sua vida do que as provações. Alguém disse assim, que Deus me dá as provações numa colherzinha de chá, e Deus me dá bênçãos numa concha. Deus nos dá bênçãos em uma concha. Deus, cada tic-tac desse ponteirinho pequeno, Deus está dizendo: não te deixarei, nem te desamparei. Não te deixarei, nem te desampararei. Cada segundo Deus repete esta promessa. A mão que humilha é a mão que nos ergue quando caímos. O caráter é uma árvore que precisa ser continuamente podada. O seu caráter e o meu é uma árvore que tem que estar sendo podada sempre. Mas lembre-se que a mão que nos permite cair é a mesma mão que vai nos levantar quando caímos. Tempos virão, queridos irmãos, quando contemplaremos o passado e olharemos o passado cheios de gratidão pelas experiências que tivemos. E um poeta colocou de uma forma poética as palavras, dizendo: está chovendo, pequena flor, com a chuva deves te alegrar. Muito sol te murcharia, o sol te tornará a brilhar. O céu está muito escuro, é verdade, mas pouco além resplandece do azul a claridade. Estás oprimido, terno coração, em meio à dor deves ter prazer. Na tristeza as maiores doçuras crescerão, como flores ao chover. Deus te observa e verás a luz do sol brilhar, quando a nuvem seu perfeito trabalho completar. Coragem, ainda uns poucos trabalhos. Coragem, algumas poucas aflições, umas tantas lágrimas, e nós, também nós, entraremos no repouso reservado para o povo de Deus. Um pouco mais de tempo, e nós entraremos na Nova Jerusalém. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Bem-aventurados sois vós quando perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém?
Amém. Que a graça de Jesus esteja com vocês. Amém. Louvado seja o Senhor.